Meus amigos, no nosso último vídeo editorial, nós iniciamos uma série de reflexões que tinham por objetivo tentar colocar algumas outras ideias a respeito das justificativas para o emprego de força militar no contexto dos problemas sociais que tem acometido o mundo muçulmano, particularmente a Líbia. Naquele vídeo eu fiz algumas considerações a respeito da experiência vivida no ano de 1990 na Inglaterra, ano esse que, como nos recordamos, marca o fim da bipolaridade que matizava as últimas décadas do nosso mundo. O fim dessa bipolaridade e a preservação do aparato militar da OTAN criou um conceito novo de força multinacional que, no meu entender, interfere decisivamente na história do mundo nesses últimos 20 anos. E é em cima disso que está se tentando trabalhar nessa sequência de vídeos. Naquele momento se buscou justificar a permanência do aparato da OTAN a partir de um processo reflexivo, um estudo político-estratégico que desagou em 3 justificativas, como foi colocado no vídeo anterior, para a existência da necessidade da existência da força da OTAN sendo preservada. O primeiro deles, o que foi batizado de existência de países irresponsavelmente armados, vale dizer, alguns países em que os seus líderes despreparados e irresponsáveis podiam fazer uso temerário do seu aparato militar. A segunda justificativa de que havia o surgimento de ameaças ao meio ambiente, vale dizer a sobrevivência da humanidade, então haveria necessidade de se ter a capacidade de se contrapor a essas ameaças. E a terceira justificativa é a existência de um grande gap socioeconômico entre o norte e o sul, que poderia determinar o que se chamaria uma invasão bárbara às avessas, né? Hordas de miseráveis migrando ou tentando migrar do sul para o norte, para a Europa particularmente, em busca de condições melhores de vida. Então, em cima dessas ideias, se justificaria a permanência do aparato militar da OTAN e, com isso, um conceito que se havia tentado emplacar anteriormente, esse conceito de força multinacional, a partir daí, então, fica assentado, fica aceito, né? E isso de alguma forma interfere a realidade do mundo a partir de então, é isso que está se tentando colocar. Mas hoje eu queria colocar agora 2 outras ideias que me parecem completam esse quadro. A primeira, uma afirmação de Winston Churchill, que fez parte, que era o frontispício de uma apostila distribuída aos alunos naquele curso a que eu me referi. Essa apostila começava na sua primeira página com a seguinte afirmação: Churchill said, "Britain has no permanent allies, only permanent interests." Então, deixando claro, e eu estimo que essa impressão, que essa realidade matiza a posição dos países de maior projeção no mundo ocidental, a ideia de que você, meu amigo hoje, pode ser meu inimigo amanhã. E isso depende única e exclusivamente dos interesses em jogo. E se você vier se contrapor, os seus interesses se contraporem aos meus, a nossa amizade desaparece imediatamente. Outra ideia é a que foi colocado numa palestra que eu estive presente, ministrada por um
um alto executivo do Foreign Office, em que se buscava discutir relações internacionais. E nessa palestra foi colocado que realizar relações internacionais era conduzir atividades que pudessem possibilitar que o mundo real existente, com o qual contracenava o país em questão, o país tomado como referência, transformar o mundo real no mundo que seria o mundo ideal do ponto de vista desse país que conduz as atividades de relações internacionais. Até aí alguma coisa bastante lógica, né? Mas o palestrante então coloca que 3 instrumentos existiriam para que essa transformação da realidade no ideal pudesse acontecer. O primeiro instrumento é a diplomacia, instrumento por intermédio do qual se busca, através do diálogo, convencer os demais atores interessados na adoção daquelas propostas, daquelas iniciativas que são do meu interesse. Mas, naturalmente, eu posso não ter sucesso nessa tentativa de convencimento. E então, segundo o palestrante, dever-se-ia utilizar o segundo instrumento, que ele identificou como sendo o suborno, instrumento por intermédio do qual se compra as vontades dos demais atores e se os leva, ainda que discordantes, a adotar os procedimentos que me interessam. Mas, disse ainda o palestrante, até em tom de deboche, que a despeito de não ser muito comum, poderia acontecer que os demais atores não aceitassem o suborno. E aí então não restaria outra alternativa que fosse a do emprego do terceiro instrumento, identificado como a guerra, a utilização da força militar para impor a vontade, impor o atendimento dos interesses daquele país que estaria conduzindo as suas relações internacionais. Então, com essas ideias, a gente poderia terminar esse vídeo dizendo que o ano de 90 se encerra, particularmente com a Primeira Guerra do Golfo, na qual se confirma a teoria da existência de países com líderes irresponsáveis e capazes de utilização do seu aparato militar, da sua força militar de forma inadequada, de forma a pôr em risco a estabilidade mundial. E termina-se esse ano então com essa característica, uma unipolaridade na qual países se sentem capazes de repente deixar de considerar aliados como aliados em função dos interesses em jogo, circunstância que vai estar sendo respaldada por uma força militar, caso o suborno não seja aceito e as negociações também não. Então o emprego da força seria facilmente aplicado sempre que esse interesse pudesse justificar, né? Essa força multinacional, ela traz consigo, esse conceito, ele traz consigo duas ideias interessantes de serem registradas. A primeira, de que ela dilui responsabilidade pela iniciativa, na medida em que, por ser multinacional, ela representa o sentimento de uma coletividade, né? O segundo é que ela tem um caráter de ação conjunta. Quer dizer, então, não é uma ação isolada desse ou daquele ator. Isso, acompanhado de um trabalho inteligente junto à mídia internacional, acaba dando respaldo à decisão da aplicação da força militar com esse ou com aquele propósito que seja vendido como o que justificaria a ação dessa força. Então, com essas ideias, parece pertinente encerrarmos hoje as nossas reflexões e no próximo vídeo então se juntará toda faremos uma reunião dessas ideias para tentar provocar intelectualmente aqueles que nos acompanham com relação ao que
justificaria de uma forma mais crua, mais real, sem romantismo, o que está acontecendo, particularmente na Líbia.